Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traemos un video distinto y súper importante. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos de personas que tienen interés de realizar una inversión inmobiliaria acá en el norte de la isla es sobre cómo van a hacer después para mobiliar y equipar ese departamento. Y hoy te traemos todas las respuestas. Vamos a conversar con Arlette. Ella tiene su empresa completa Inmoves y hacen muebles a medida. La verdad que el trabajo de ella es excelente, por eso la hemos elegido para hacer juntos este video. Le vamos a hacer las preguntas que ustedes nos hacen a nosotros para poderles llevar las respuestas de quien realmente sabe cómo funciona, cuánto tiempo se demora, cuáles son los precios aproximados, qué recomendaciones nos pueden dar y mucho, mucho más. Así que quédate en este video hasta el final. Acá estamos con Arlette de Completa Inmóviles. Como les contamos hace un ratito, vamos a contarles todos los detalles referidos a poder equipar y mobiliar un departamento. Arlette, es un gusto tenerte con nosotros e me gustaría que te presentes um pouco para ela. Obrigada, Paulina. Então, eu sou a Arlette, proprietária da Completa Móveis. Nós decoramos, todos os móveis dessa casa aqui. Arlette, qual é a importância de fazer uma boa mobília, né? Que fique lindo o apartamento? Sim, a importância, principalmente, de escolher uma empresa qualificada, com uma mão de obra qualificada, diferenciada, e principalmente na parte de acabamento e também de bons materiais. Isso é muito importante até mesmo no momento da decisão de fechar os móveis ao apartamento, o projeto do apartamento ou da casa, ter os detalhes já definidos com o cliente, cada ambiente. Até porque a maioria dos nossos clientes querem colocar esses apartamentos para aluguel depois, né? Para renda. Sim, E aí que fique lindo, que fique visualmente lindo, eu acho que é importante. é importantíssimo, principalmente para clientes estrangeiros que alugam para manter um Airbnb, né, com as avaliações dos móveis muito bem finalizado, acabado, e preocupado também na questão da usabilidade de cada inquilino que possa estar no imóvel. Que bom. Arlette, e quanto que demora aproximadamente esse processo? Se eu hoje entro em contato com você para fechar um orçamento, quanto demora o processo para fazer todos os móveis de um apartamento? Então, Paulina, depende de duas situações. Se o cliente já tem um projeto com um arquiteto ou com um design pronto, é uma questão somente de orçamento e a gente fechar os detalhes de pagamento. A partir disso, a gente coloca em produção. Então, geralmente, a gente pede em torno de um apartamento todo 45 a 60 dias, nesse momento. Se o cliente não tem o projeto, nós também criamos o projeto para o cliente. A gente faz todas as medições e criamos o projeto. Então, esse tempo dura em torno de 15 dias, né, de apresentação e fechamento dos detalhes do projeto do apartamento. Aí, depois, a gente vai para a parte de contratação. E até eu acho que também depende da época do ano, né? Porque em temporada alta, em dezembro, novembro, já fica mais. Exato, bem lembrado. A época de setembro até fevereiro é uma época muito concorrida. Então, a gente tem muitas solicitações de e-mails e muitos projetos sendo executados. Então, a gente já pede às vezes um prazo de entrega maior, até de 90 dias. Então, é muito bom o cliente se antecipar a toda essa demanda. Beleza. E uma das dúvidas que mais recebemos é sobre a possibilidade de pagar em parcela. Aí daria para pagar em parcelas, por exemplo? Claro, temos algumas modalidades, né? Inclusive, parcelamento em 12 vezes no cartão, possibilidade de financiamento em até 48 vezes mediante aprovação bancária e também o parcelamento direto conosco no decorrer da obra. É só entrar em contato que a gente resolve. E os nossos clientes, eles não moram aqui, moram fora. Sim. Argentina, Chile, enfim, no mundo inteiro. Temos bastante cliente que mora fora. Eles poderiam contratar você assim de forma online? Sim, fazemos as reuniões, todos os contatos, né, de forma online, através de videoconferência, telefonemas. Atendemos o cliente desde o início do projeto, esclarecendo todas as dúvidas, a execução do projeto, fechamento do contrato e execução da obra. Também, Paulina, como você mesmo já sabe, a gente atende clientes da Argentina, já atendemos do Canadá, Alemanha, outros lugares, e onde também eu presto a consultoria de decorar a casa toda do cliente. Então, o cliente fecha um contrato, um pacote comigo, junto com a consultoria, onde eu entrego o apartamento chave pronta. Aí seria com todo, Com tudo. Com tudo. Se precisar de reforma elétrica, hidráulica, tudo isso a gente consegue entregar. Tenho essa experiência.
Isso facilita muito. Facilita, facilita, porque até mesmo o cliente, muitas vezes, como é estrangeiro, fica perdido no momento de estar aqui e buscar ali, as empresas adequadas, confiar em alguma empresa para fazer, né, esse tipo de serviço. Então, a gente tem as parcerias adequadas e a gente consegue entregar para o cliente sem dor de cabeça. E falando sobre isso, sobre as mobílias mais completas, eu acho que existem diferentes móveis mais simples, móveis mais de luxo, assim, né? Exato. Dentro do mercado de móveis sob medida, que é o nosso caso, e também é bem legal ressaltar que os móveis que nós produzimos são diferentes de móveis de indústrias, de grandes indústrias que fazem planejados. Então, a qualidade de acabamento, cuidado, a personalização de cada ambiente de acordo com o que o cliente necessita é muito importante. O material decidido no momento da obra do fechamento, qual vai ser utilizado, qual vai ser a funcionalidade. Então, a gente começa com materiais desde os mais simples, tendo a opção, até materiais de luxo, né? E varia. Uma mesma cozinha dentro do departamento, do mesmo imóvel, por exemplo, de um apartamento, ela pode sair na média de 12 mil a 50 mil ou até mais. Né? Varia muito a depender do que o cliente vai escolher. E não é o mesmo morar no apartamento que uno talvez quer uma coisa ainda melhor, sim, que colocar na alquiler. Exatamente. Para alugar, o cliente tem que ter a preocupação com a durabilidade, porque são pessoas diferentes que vão estar utilizando aquele ambiente em determinados momentos. Então, o cuidado, muitas vezes tem criança, muitas vezes o pessoal na praia chega, esbarra a cadeira. Então, isso tem que ser levado em conta. Material de boa qualidade e excelente execução, porque senão só vai dar dor de cabeça. Sim, isso justamente vai com a seguinte pergunta, que seria, fazendo um uso normal do apartamento, cuidando do apartamento, esses móveis à medida, eles duram quanto tempo sem precisar assim de troca? Quando falamos da parte melanina, por exemplo, do MDF, isso aqui, a durabilidade, a gente costuma dizer que seria para a vida toda, né? O que vai dar problema são a parte de fechaduras, de ferragens, desculpa, né? Que tem que ter um maior cuidado. Então, se é próximo da praia, saber escolher a ferragem adequada, por questão de maresia, por durabilidade. Qual é a capacidade de armazenamento que esse móvel, fosse um armário, alguma coisa vai necessitar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para não haver problema. Por exemplo, a Completa Móveis, nós damos uma garantia para o cliente de 10 anos. Né? 10 anos, exatamente. Dentro dessa garantia, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o tipo de ferragem que a gente utilizou, porque a gente repassa a ferragem que o fornecedor nos passa. Por exemplo, tem ferragem de 1 ano, tem ferragem de 3, né? Mas a parte estrutural, que é o MDF, são de 10 anos. E se fazemos assim um exemplo, eu sei que pode variar muito, e isso daqui é só uma referência. Sim. Um apartamento compacto, tipo um estúdio de uns 30 metros quadrados, para mobiliar ele completo, assim, colocar até os eletros. Qual poderia ser um orçamento aproximado? De uns 30 metros quadrados, já com os elétricos, considerando o básico, a gente já está falando ali de no mínimo uns 80 mil reais. Em função hoje dos valores que a gente tem de mercado, né? Por quê? A depender do que o cliente também vai escolhendo os elétricos, né? Mais uns 80 mil. Se a gente for falar apenas da parte de móvel, do móvel, aí a gente pode considerar na faixa de uns 40 mil a 45 mil, se for na linha branca. Se tiver detalhes, né, da parte de móvel amadeirado, aí são detalhes que a gente precisa verificar. Gostaria de fechar esse vídeo fazendo um recorrido por essa casa maravilhosa que você mobiliou para apresentar um pouco sobre o teu trabalho. Claro, com certeza. Si te está gustando este video, no olvides colocar me gusta, suscribirte y recomendarle el video a todas las personas que vos sepas que tienen interés en invertir acá en Florianópolis. Então, Paulina, eu vou te apresentar um pouco dessa casa maravilhosa que nós fizemos aqui, né? Começando pela parte da cozinha. Então, a gente fez esse móvel aqui todo no estilo provençal. Então, o azul, né, também maravilhoso na cor que a gente fez. Esse estilo aqui é muito utilizado, né, no estilo provençal. A gente chama de cozinhas americanas, né, um modelo. Então, esses modelos aqui de puxador, né, o puxador concha também, com alguns detalhes. Aqui um nicho para colocar a parte de elétricos também, que o cliente precisa. Fizemos bastante armazenamento, então tanto na parte
interna, gavetas maiores, né? A gente colocou também gavetas com espaço maior para armazenamento, aqui que o cliente pode ver. A torre de geladeira, da geladeira, também com espaço para armazenamento. E o detalhe, né? O pessoal gosta de um vinhozinho, então também já deixa uma adegazinha aqui em cima para armazenamento. Um detalhe que é muito bacana foi essa porta embutida que a gente fez, né, trazendo esse painel onde dá um pouco de privacidade para a área, né, divide um pouco da sala, exatamente, para a área da cozinha. E aqui um esconderijozinho, né, um home box aqui que dá para utilizar o armazenamento. A sala, né, também aqui que a gente tem esse painel detalhe ripado. Detalhe bem diferenciado, vocês podem notar, né? Painel com detalhe ripado, aonde a gente colocou essas portas, né? A gente chama de portas basculantes, então para o cliente ter mais armazenamento aqui também. Uma gaveta, né? No mesmo móvel e um painel para TV. Em cima um detalhe, né? Com suspenso, assim, uma prateleira suspensa para decoração e dar um aconchego, né? Se o cliente quiser também, a gente pode colocar iluminação LED. Como está como aqui. Isso, exatamente. Nesse modelo aqui, desses nichos criados, então aqui vem o sofá, a gente colocou essas croque, né, que a gente chama, croque, desculpa, para dar iluminação aos nichos. Então a gente pode apagar e acender. Então, esse é um dormitório, né, no qual a gente aproveitou para fazer todas as duas tonalidades. Uma tonalidade mais escura, que é um chumbo, né, que a gente chama, onde tem os armários embaixo da janela para aproveitamento, até mesmo questão de sol, onde vai ter os balcões embaixo, a parte de gavetas também, então a gente criou 3 gavetas aqui, a parte da bancada onde ele pode colocar uma cadeira, né, para utilizar o computador e tudo mais. Fizemos esses nichos decorativos, então para colocar, inclusive a gente colocou LEDs. Que legal, né? Dá um detalhe. Aqui o painel para TV e também ficou toda essa bancada livre, caso, né, o cliente tenha como usar aqui como home office, trabalha em casa, fazer no escritório, deixa aqui um quarto, né, home office também. Com um armário bem espaçoso. Então a gente fez com portas de correr, perfil em alumínio, né, na cor bronze. Então, com 4 gavetas bem grandes aqui dentro, para ter bastante espaço de armazenamento. A parte do meio também, né, bastante dividida com as colmeias, que a gente chama, né, as prateleiras. Tem bastante prateleiras. E mais uma terceira porta aqui, também com cabides, né, para vestidos. E aqui a parte da cabeceira, então um painel ripado também, né, que vai ter apoio à mesa de centro. Uma mesinha de cabeceira, né? E depois o cliente pode colocar a cama. Então, isso é todo feito na marcenaria. E como falamos anteriormente, se um cliente quisesse que você entregue todo mobiliado, você poderia colocar a cama. Sim, a cama, os forros de cama, luminárias, né, decorações, tudo isso a gente faz. Tapete, tudo isso. Aqui também a gente fez esse detalhe, né, no caso do canto aqui, aproveitando para deixar uns nichos decorativos. Também colocamos as LEDs, então à noite fica muito bonito esse detalhe, que já vai estar já servindo de apoio também para o banheiro, no caso para a suíte de banho, né? Aqui a gente tem os armários aéreos com 2 portinhas basculantes, então tem bastante espaço, mas esse estilo a gente achou mais eficiente para o cliente. E o armáriozinho na parte de baixo, né, para armazenamento. Ficou muito bacana também esse móvel aqui. Aqui também, Paulina, a gente tem esse armário de apoio para casa de banho ou até mesmo para o quarto, para o cliente armazenar, né? Roupas de cama, acessórios que ele precisa. E ficou muito bem escondidinho porque ficou atrás da porta. Porque eu achei que você encontrou muitas formas de criar espaço, né? Sim, é uma necessidade que hoje a gente vê em determinados apartamentos, ou em estúdio, ou apartamentos menores, às vezes não ter aproveitamento de cada espaço. E hoje a gente precisa de muito espaço para armazenar, né? Essas coisas. Aí se fosse um estúdio monoambiente, isso daqui é perfeito. Sim, exatamente. Se fosse um estúdio menor, né? Por exemplo, muitas vezes
gente aproveita em cima da porta, faz armários maiores em cima da porta. Então são maneiras de criar de acordo com a necessidade que a gente vê do cliente no primeiro momento da entrevista que a gente tem com ele. Nesse ambiente, então é uma suíte maior, uma suíte do casal, né, que pode ser usada para o casal. Então a gente fez a parte da cabeceira em estofado, o cliente escolhe o tecido que o cliente gostaria. Fizemos as cabeceiras também de cama, né, no caso de parte de baixo, aqui então as duas cabeceiras, a mesinha de cabeceira. Essa aqui acho que ela ficou fixa e essa cabeceira ela tá móvel. Então o cliente pode tirar, né, e colocar do lado se quer ou não da cama. Então aqui a gente não colocou a cama porque o cliente vai deixar né, livre e espontânea vontade para o próximo morador. Aí temos a parte do banheiro também. Linda, linda. Já é em outro tom. Aqui vocês podem perceber que já fizemos um outro modelo. Aqui com portas de correr, né? Então já tem um outro modelo do armário, né? Quando você quer deixar só a parte decorativa, você deixa esse lado aqui. Se não, você também esconde ali, né, os detalhes que você precisa. Aqui é a parte de baixo, também para armazenamento. E as gavetinhas aqui menores que você pode utilizar, né? Nesse ambiente a gente criou um mini closet, né? Aqui é aquela parte que eu comentei contigo. O cliente quer armazenamento, então ele não está se preocupando com o luxo. Ele pediu todo um branco TX, né? Porque como é mais assim para armazenamento litorâneo, né? De casas para locação, então o cliente pediu todo assim. A gente deixou aberto sem portas nenhuma por causa da ventilação que tem aqui nesse ambiente, né? Temos as gavetas, várias gavetas, então pode ser distribuído um lado para o marido, outro para a esposa, como também cabideiros, as divisórias e as gavetas. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Nesse momento, nesse canto aqui, a gente se preocupou com o espaço para longos, então se o cliente tem alguma coisa, né, de armazenamento mais para longos, e ali para mala, alguma coisa assim também. Alex, eu quero te agradecer por esse vídeo, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Nós conhecemos do seu trabalho, do seu bom trabalho. Obrigada. Então ficamos felizes de poder ter esse contato com você. Eu que agradeço também a disponibilidade de vocês de virem aqui fazer essa filmagem para a gente ter a oportunidade de mostrar aos clientes de vocês e aos possíveis clientes da Completa Móveis, que será um prazer atendê-los, como que essa casa ficou muito bonita. E um pouco dos nossos móveis. Obrigada. Obrigada. Queremos agradecer nuevamente a Arlette por toda la información brindada y por el tiempo valiosísimo que dedicó para este video. Deseamos realmente que toda la información sea de mucha utilidad para ustedes y ya saben, si quieren invertir acá en Florianópolis, norte de la isla, comuníquense con nosotros. Acá abajo de este video tienen nuestros contactos para que nos puedan hablar, para que nos comenten cuáles son sus preferencias y nosotros podamos asesorarlos para encontrar juntos la mejor inversión acá en el norte de la isla. Gracias a todos por asistir a este video.